Hoje nós vamos falar sobre dores. Dores físicas. Então, dor nas costas, dor no ombro, dor nas pernas. Eu tenho bastante problema com as pernas por conta do lipedema. E hoje trouxemos uma convidada muito especial, a Rafa, nossa físio aqui da Obrigada. ESG. Seja muito Obrigada, bem-vinda. Lari. Então, no início, a gente sempre quer saber especializações, o que que você faz. Conte um pouquinho sobre você, Rafa. Então, eu sou a Rafaela, eu trabalho aqui na ESG, sou formada há um ano pela Uniguaracá e atendo ortopedia, atendo parte de fisioterapia respiratória, mas mais ortopedia. Então, eu trabalho bastante com dor, atendo muitas pessoas com dor ultimamente aqui na clínica. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre a má postura, né? Hoje em dia as pessoas ficam muito no celular, aí fica com aquela corcundinha Nossa, aqui. sim, O pessoal senta de qualquer jeito na cama, né? Os adolescentes. Também temos a questão dos idosos. A gente atende bastante idoso aqui, né? Que muitos, tem dificuldade muitos. às vezes para subir um lance de escada, para carregar suas compras. Então vamos falar um pouquinho assim. Esse cotidiano, a fisioterapia pode ajudar? Ah, com certeza. Falando de idosos, para começar, que é o que eu mais atendo aqui na clínica, né? Os idosos fazem muito a questão da parte preventiva. Então, a gente faz um fortalecimento de membros inferiores para ajudar a subir uma escada, passar um obstáculo em uma rua para não acontecer uma queda. Então, conseguir fazer uma atividade ali, pegar, vestir uma roupa, pegar algo mais alto. Então, a parte dos idosos, a gente consegue estar ajudando nesse sentido. Até fica em pé, né, Rafa? Porque a pessoa tem Com que fazer a sua certeza, comida, tem que ministrar alguma coisa, sem e eles dúvidas. sentem essa dificuldade, né? E aí, Sim, quando eles começam a fazer os exercícios que você propõe, né? Eles exatamente. começam a fortalecer e eu vejo assim, alguns mencionando, ai, agora eu já consigo fazer isso, agora eu tô subindo a escada do meu apartamento e não tô mais sentindo tantas dores, Sim, consigo subir uma vez só, não preciso ficar parando, parando. exatamente, exatamente. E com relação aos adolescentes, o que a gente mais recebe aqui são encurtamentos musculares devido à má postura, principalmente, porque ficam muito em celular, ficam muito jogando. Hoje é muito comum os Sim. jogos de celular, os jogos de computador, videogame e tudo mais. Então é o calombinho que esteticamente incomoda as meninas, os meninos nem tanto, mas mais as meninas. Então isso é muito comum, né? E aqui na fisioterapia a gente consegue ajudar eles nesse sentido, né? E a gente ajuda eles com alongamentos, mobilidade, e essa questão estética acaba incomodando, porque adolescentes e estética, Também tem a questão das dores do crescimento, né? E você atende muito sim. bailarinos aqui, Ah, né? A gente está com uma sim, demanda de bailarinos aqui enorme, né? enorme, enorme. E é justamente porque às vezes usa demais aquela musculatura. Exatamente. Usa muito a musculatura, às vezes acaba lesionando muito por alongar demais, porque bailarino precisa de alongamento para fazer alguns movimentos. Então, às vezes, nem com alguma lesãozinha, por alongar muito, por mexer muito, e a gente já consegue tratar aqui. Né? Às vezes precisa de um alongamento maior, vem fazer um pilates, vem alongar de uma forma diferente, busca, né, a físio para como uma forma de um exercício, né, diferenciado ali para melhorar o desempenho no esporte, né? Isso é, sem dúvidas, muito, muito bom. Muito útil, né? A Ana Júlia Sim, fez do meio do ano até o dia do espetáculo, fisioterapia semanal, porque tinha feito uma lesão no joelho, sim, né? sim. E Então, às vezes acontece, a gente tem que ficar atento para não agravar, né? sem dúvidas. Porque quanto Sem mais cedo a dúvidas. gente traz, mais rápido é a recuperação. Com certeza, com certeza. Quanto menos tempo você demora para vir, a lesão demora para se agravar. E se uma lesão se agrava, mais tempo você demora para melhorar dela, Sim, né? sim. Então, Ok, vamos para a próxima pergunta. Temos várias aqui para você hoje. Soluções práticas para aliviar as dores. Tem alguma? então, o que nós podemos fazer, por exemplo, no trabalho? Uhum. Tô trabalhando há muito tempo, digitando por muito tempo, tô cansada. Vou mexer as mãos, movimentos de bombeamento que a gente fala, para quê? Para o sangue voltar a circular nas articulações, nas pequenas articulações. O sangue bombeando volta a melhorar e dar aquele alívio da dor. Então, pequenos movimentos de bombeamento, alongamentos diários. O alongamento é muito importante para o funcionamento, para o bem-estar da pessoa. Então, bom funcionamento do organismo, né? Sim. E o bem-estar da pessoa.
exercício físico. Então, Não a tem prática escapatória, né? não tem escapatória, seja ele o pilates, a academia, a dança, um exercício físico que te traga bem-estar, que você se sinta bem praticando, é de extrema importância, né? Então, são pequenas coisas ali no teu dia a dia que vão fazer você se sentir melhor e uma solução prática e rápida, né? Sim, sim. Um pequeno tempo que você tome do teu dia para praticar um exercício físico, seja lá 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, né? Já é o suficiente para E é todo dia, né? todo dia. A gente come todo dia, então exercício é todo Todo dia. dia, exatamente. Certo. Conte um pouquinho mais sobre as novidades da clínica. Agora a gente tem uma bota nova aí, Temos uma bota de compressão aqui na clínica. maravilhosa. Tá todo mundo amando, né? Todos os pacientes amando, os pacientes que inclusive têm lipedema. Pro lipedema, ela é padrão ouro de tratamento, então assim, traz um alívio da dor. Eu tenho uma paciente que inclusive tem lipedema e ela veio com quadro de dor para mim. E a gente fez a bota e ela automaticamente sentiu o alívio da dor. Porque o lipedema, ele acumula ali um edema, uma inflamação, e a bota, como ela comprime as regiões da perna delicadamente, é uma delícia. E ocasiona um alívio na hora. Então, Desinchaço, né? exatamente. Causa uma melhora, assim, repentina. Eu comprei a minha bota faz uns 2 anos, assim. Só que ela é só até o joelho, né? Aham. E aí eu uso nos dias que eu tô com mais inflamação, eu fico mais tempo em pé e tal, eu Sim. acabo utilizando dela. E aí aqui a gente comprou uma que vem até Quase na área inguinal ali, na né? virilha Perto ali, da né? virilha. Então é um diferencial, assim, e poucas clínicas oferecem esse tratamento. né? Uhum. Que ele é um complemento, né? Exatamente, é um complemento do tratamento. Certo, agora vamos para mitos e verdades. Ok. Só procura ajuda quem está com dor? Não necessariamente. Depende muito do caso. Tem pessoas que vêm para fisioterapia, por exemplo, tô com uma dor aqui, mas a gente percebe que não é só porque tá com dor, né? Tem alguma coisinha a mais ali. E às vezes só da gente conversar com a pessoa, parece que a dor alivia. A gente dá Uma um espaço. carência. Exatamente. Os idosos, eles permanecem na fisioterapia pela questão de ter alguém que cuida. Né? Então, Exato. além do conforto físico, há um conforto emocional, né? Sim, sem E aí dúvidas. a gente acaba fazendo um protocolo daí de prevenção, né? Essa questão de fortalecimento muscular, né? Isso, protocolo de fortalecimento. Para os idosos. E como a gente já mencionou, os atletas também podem fazer para não se lesionar, né? Sim, com certeza. É de extrema importância, porque uma musculatura forte, uma articulação com musculatura forte evita possíveis lesões. Exatamente. Então não é só para dor, a gente pode fazer uma prevenção. Exatamente. Prevenção de queda, tratando equilíbrio. Exato. A gente previne fraturas com a prevenção de quedas, então a fisioterapia é muito importante. Movimentos leves não resolve? Às vezes o pessoal chega aqui e acha que vocês só estão fazendo... Ah, não, de forma alguma. Só carinho. Não, temos movimentos leves e temos movimentos exagerados, né? Sim. A gente, por exemplo, chega um paciente com um pós-cirúrgico. Eu não posso simplesmente pegar o joelho do paciente e fazer um movimento brusco que o paciente vai sentir muita dor. Aos poucos eu vou mexendo, o paciente vai voltando no movimento do joelho. Então, são pequenos, aos poucos. Eu falo que o trabalho da fisioterapia é gradual. Será que banalizou a história de choquinho? Porque muitos pacientes chegam reclamando, né? Sim. Ai, não quero choquinho, não quero que me coloque só no choquinho. Isso, nossa, é muito, porque por muito tempo as pessoas... Explica o que é choquinho. O choquinho não é nada mais, nada menos do que as famosas correntes elétricas da fisioterapia. E para que serve? Porque às vezes as pessoas acham que é só um choquinho. Não. O choquinho, o famoso choquinho, a corrente elétrica... Que a gente comprou outro aparelho novo, né? Graças a Deus. A gente tá cheio de aparelhos novos na física. Ai, muito bom. Os choquinhos são as correntes elétricas. Na fisioterapia a gente tem várias e vários tipos de correntes elétricas. Nós temos correntes elétricas para contração muscular, nós temos correntes elétricas para analgesia. Então, o que é analgesia, para quem não sabe? Analgesia é alívio de dor. Exatamente.
Então, a gente posiciona os eletrodos, que são o que conduz a corrente elétrica para o paciente, né, para o lugar que a gente quer o alívio da dor, e a corrente vai fazer, de acordo com a teoria das comportas da dor, né, vai fazer vai trazer o alívio da dor e a sensação de melhora da dor. Só que, com o tempo de uso da corrente elétrica, o corpo vai acostumando e vai perdendo esse efeito analgésico que a gente gostaria que tivesse. Por isso, as pessoas fizeram essa banalização da corrente elétrica. Só que é uma ferramenta muito boa. E tem pessoas que utilizam, vou colocar o paciente no choquinho e vou fazer outra coisa, né? E isso não é o correto. Então, a gente usa a corrente elétrica e faz um exercício logo após, se o paciente estiver com dor, porque se o paciente não estiver com dor, não tem por que eu fazer analgesia. Entendi. Né? Então, assim, para esclarecer, a fisioterapia é importante ela ter ferramentas, mas sem o fisioterapeuta elas não valem nada. Exatamente. Precisamos uma junção ali do fisioterapeuta com tecnologia para um protocolo mais assistido, Com mais certeza. completo, mais eficaz. Exatamente. Certo. Como que vocês fazem o protocolo? Vocês fazem a anamnésia? Isso, a gente faz uma avaliação física, uma anamnese, a gente coleta todos os dados do paciente, como ocorreu aquela lesão dele, né, o que trouxe ele para a fisioterapia, qual é a queixa principal do paciente, né? Então, como ocorreu aquela lesão, se já tiveram lesões prévias, né? Então, tudo isso já, às vezes, uma lesão prévia dele pode trazer ele para a fisioterapia, né? Então, a gente coleta todos esses dados, faz testes ortopédicos para ver se é o lugar certo que a gente vai tratar, se é isso mesmo. Às vezes vem um exame e é outra coisa. Às vezes eu tô com dor no ombro, mas não é o ombro, é a coluna, Exato, ou vice-versa. Exatamente. Então a gente faz uma avaliação aprofundada e específica para cada paciente, por isso que as avaliações são sempre exclusivas, né? A gente faz, e o plano de tratamento é exclusivo para cada paciente. A gente tira um tempo para pensar no caso do paciente para montar o plano de tratamento. Certo, muito bem. A postura errada pode não causar nenhum problema? De forma alguma. A postura errada, o sapato errado? Sim, sem dúvidas. Tem pessoas que usam salto a vida toda e tem problemas lombares, tem problemas, né, de coluna ali que são irreversíveis, né? Até problemas na pisada, porque o salto alto, por exemplo, ele acaba com a pisada, né? A descarga de peso no pé, ela muda, o centro de gravidade muda, né? Então, é importante a gente cuidar sempre com o sapato. A questão postural, quando você usa o sapato incorreto, E na adolescência, né, esses tirões de crescimento acabam, além de causar dores em alguns adolescentes e crianças, também esse centro de gravidade acaba se perdendo. Por isso que eles quebram muito com copo, certeza. derrubam muita coisa, acabam caindo muito, Sim, né? sim. Porque às vezes os adolescentes têm um estirão de crescimento, mas, por exemplo, o pé não acompanha o crescimento, né? Então, às vezes, o adolescente fica muito alto e o pé fica menor. Porque o pé, às vezes, demora um pouquinho mais para desenvolver, né? Então, essa questão ali, o centro de gravidade está muito ligado com a parte de pé no chão e quadril, né? Então, por isso que os adolescentes, como você comentou, derrubam muitas coisas, caem bastante, vão correr, vão para o chão, né? Então, isso é muito comum. Certo. Agora, dicas para aplicar no dia a dia. Se você pudesse dar uma dica aqui para. Vamos falar de todas as idades. Vamos falar. Uma dica para criança, uma dica para adolescente, uma dica para adultos e uma dica para idosos. O que eles podem fazer em casa para fazer uma prevenção? Claro que não chega nem aos pés de um tratamento fisioterápico, mas um tratamento, vamos dizer assim, caseiro. Ok. Então, para crianças, fisioterapia infantil não é muito a minha parte, mas eu penso muito que crianças não sentem muitas dores, digamos assim. Eu acho que a parte de criança a gente tem que trabalhar desenvolvimento, né? Então, vai mais aí para os pais desenvolverem a parte motora das crianças. Então, trabalhar a parte de coordenação motora, né? Trabalhar a parte de pintura,
cuidar com a parte de coordenação motora fina e grossa, né? A coordenação motora fina são as pinças, coordenação motora grossa já é aquela coordenação motora que você consegue pegar um objeto grande. Então fica mais para os pais essa questão das crianças, Sim. né? Porque não é muito a minha área de atuação, mas o que eu, né, mais indico quando me pedem é a parte de Seria largar a criança no chão e deixa que ela se desenvolve. Isso, deixa a criança E observar, viver, né? observa para não se machucar, mas deixa ela se desenvolver e buscar ali, porque eu tenho sempre na cabeça, não chorou, tá tudo bem, né? Então, se não chorou, tá tudo certo, deixa a criança brincar em paz, tá tudo bem. Só cuida para não comer alguma coisa errada, né? Porque senão depois dá problema. Para os adolescentes, né? Então, cuidem com as posturas, então, ombros para trás, cabeça reta, vou mexer no celular, tenta erguer o celular na visão, parte do rosto, não fica tanto assim, né? Porque postura Toda a diferença, né? faz toda a diferença. E é pro futuro, né? Não é só agora, né? Exatamente. Pro futuro. Porque depois vem as dores em coluna cervical, dores em pescoço, dores em questão na região de trapézio ali. Então, tem toda essa questão, né? Questão postural. Porque adolescente, hoje em dia, o que mais vem para mim é questão postural. Sim. Né? Então... E para um adulto? Um adulto que trabalha no escritório, que fica o tempo todo sentado? Pequenos alongamentos diários. Né? Uma pessoa que fica o tempo todo sentada. Não estou nessa posição sentada. Estou no computador digitando os movimentos de bombeamento, que eu expliquei anteriormente, alongamentos de punho, né? Vou fazer alongamentos de braço para dar uma relaxada, puxo aqui em cima, já alongo um pouco a coluna. Perfeito. Né? Sentada mesmo, pernas, né? Pernas para cima, levantei para os lados. Alongamentos simples e rápidos, né? Que eu posso fazer, tiro 5 minutos no trabalho alongado. E a pessoa fica... alivia dores. Nossa, 100%. 100%. Dá uma relaxada para conseguir terminar o dia ali tranquilo, né? E agora os idosos. Os idosos. Seu xodó, né? Ai, eu amo. Meu TCC foi sobre idosos, então eles moram no meu coração. Bom, para os idosos, a minha dica master ali, principalmente em questão à casa. Porque assim, um idoso que não faz fisioterapia, tem muito essa questão de quedas. É o que mais me preocupa. Então, a gente cuidar com tapetes, sinalizar os degraus, as pequenas irregularidades na casa, por exemplo, um degrauzinho mais altinho ali, né, que seja irregular. Por quê? Causa uma queda, um tapete desliza, né? Colocar a questão de se segurar, né, pro banheiro. Então, é essa questão mais preventiva pro idoso, pra gente evitar possíveis quedas, né? Isso é o mais importante, porque a gente tem que prevenir e cuidar dos nossos idosos. Muito bem. Vamos ver agora, encerrando, eu quero que você fale uma mensagem final da fisioterapeuta, reforce as novidades. O que você tem a nos dizer, Rafa? Pessoal, venham fazer fisioterapia. Fisioterapia é saúde. Fisioterapia é para todas as idades, não é só para idoso, reforço isso. Não é só para idoso. A gente tem crianças, a gente tem adolescentes, a gente tem adultos fazendo fisioterapia. Fisioterapia é qualidade de vida. A gente tem, além da fisioterapia convencional, a gente tem o Pilates aqui na clínica. O Pilates, ele ajuda no fortalecimento muscular, ele ajuda no alongamento. Então, assim, uma série de fatores, né, que, nossa, dão um bem-estar pós-sessão que é maravilhoso. Então, fisioterapia é qualidade de vida mesmo. Todos precisam conhecer a outra visão da fisioterapia. Fisioterapia não é só choquinho. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. E venham conhecer nossas novidades, nossa bota de compressão para dar uma relaxada pós-tratamento ali. Não só quem tem dor nas pernas. É bom para todo mundo, é benéfico para todos. Sim. Né? Então, a parte de pernas ali é ótimo para dar uma relaxada pós-trabalho, né? Então, vem fazer um exercício físico e depois já sai relaxada,
né? Faz uma botinha, já faz um relaxamentozinho ali e já fica bem. A fisioterapia manual ainda existe, assim, de massagem, de pegar? E qual é a Existe. diferença dela para os massageadores que o pessoal acaba comprando e fazendo em casa sem saber onde está o músculo? Eu imagino o dano que isso causa. Então, a gente usa muito a fisioterapia manual. A fisioterapia manual, a gente faz mais liberação miofacial, né? Que a gente libera a fáscia do músculo. O que é a fáscia? A fáscia, ela é um tecido que reveste o músculo. Então, quando ela tensiona, ela impede a movimentação do músculo devidamente, né? A contração muscular e acaba ocasionando ali dor e desconforto, né? E fica aquela sensação de rigidez, né? Então, a gente faz a liberação miofacial. Tem fisioterapeutas que fazem a massagem relaxante com pedras quentes, tem fisioterapeuta que faz a ventosa terapia, isso daí já é outra parte, mas entra em questão de manual, né? E os massageadores, a gente usa, né? Mas você sabe onde está o músculo. Exato. Às vezes a pessoa, ai, tá passando aqui no músculo, tá passando no osso. Ou no nervo, que é pior ainda, exato, né? Exato, ou no tendão, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, não só passar ali, ó, lógico que é gostoso, né? Mas tem que procurar ali um profissional para te orientar. Quer fazer em casa? Conversa com um profissional que saiba fazer, te orienta onde você deve passar, porque não é assim para conseguir fazer uma massagem com um massageador. Ele às vezes machuca, porque ele tem várias intensidades, né? Sim. Então é bom a gente saber mexer e tudo mais. E o Pilates, ele serve só para alongar? Não. Então fale um pouquinho sobre o Pilates para nós. O Pilates, ele serve para alongamento, né? Como você já citou, mas para fortalecimento muscular, controle de respiração, concentração, porque não é só fazer os exercícios, sim, né? A gente tem toda essa questão de respiração, essa questão de concentrar no movimento, até porque no Pilates a gente não trabalha com séries de exercício, a gente não faz 3 de 10. A gente faz o exercício e a gente progride o exercício para um exercício mais difícil para fazer outra série, né? Então a gente vai evoluindo dentro do Pilates, né? Então é um exercício completo, trabalha a parte de abdômen, trabalha a parte de fortalecimento de membro inferior, membro superior, e é tudo às vezes com a força do próprio corpo. Tem as molas, mas a maioria é com força do próprio corpo, né? Então ele trabalha de uma forma geral ali. Você indicaria para alguém que fez fisioterapia por uma questão ortopédica, uma cirurgia, ou porque lesionou um membro, continuar depois com fisioterapia no Pilates? Com certeza, com certeza. Porque ele vai trazer ali um fortalecimento a mais, né? Uma questão a mais. Ele vai melhorar a mobilidade também do membro que foi feita a cirurgia, né? Principalmente. Vai causar uma sensação de bem-estar. Porque, por exemplo, a pessoa quer voltar para academia, né? Beleza, volta para academia, mas pelo menos 1, 2 vezes na semana vem fazer o Pilates para alongar, para mobilizar, para fortalecer além da academia. Porque é para algo verificar necessário. se está tudo ok, né? Exatamente, porque é importante não perder 100% o contato com o fisioterapeuta pós-cirurgia. Entendi. Né? Então você, que tem um pai, uma mãe idosos, lembre, equilíbrio é tudo, organizar a casa e, se sentir necessidade, fazer fisioterapia preventiva. Se você tem uma criança, um adolescente, traga para fisioterapia por conta de lesões, ou porque está sentindo dor por causa do crescimento, ou porque está fazendo um esporte e pode estar se lesionando, então a fisioterapia acompanhando acaba prevenindo, né, uma lesão futura e uma lesão mais grave. E também, se você tiver crianças, a gente vai trazer uma fisioterapeuta, né? A Camila, temos a Eliene. Eliene que atende parte respiratória. Parte respiratória, a gente vai trazer para vocês conhecerem as nossas fisioterapeutas e o que elas fazem por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e comente. Muito obrigada!